Olá, como vão? Tudo bem, gente? Pois é, eu também estou aqui, estou ótima. Mais uma vez na tarefa, né, buscando sempre o amparo, né, de Jesus, que nunca nos falta. Vocês já sabem, mas não custa repetir. Meu nome é Rosana Silqueira Paixão e eu faço essas entrevistas para o podcast Cartas de Luz, com o objetivo de divulgar a nossa querida doutrina espírita. Espero que estejam gostando do canal e pelo número de visualizações e de manifestações, sei que estão gostando, porque o número aumentou muito, o que nos torna muito felizes. Queria pedir a todos que continuem compartilhando, continue nos ajudando para que esse canal tenha cada vez maior relevância e importância. Hoje nós temos uma convidada muito especial. Ela se chama Silvia Serra. A Silvia é amiga de longa data, já esteve conosco uma vez e hoje ela retorna com um tema também muito instigante, um tema que nos afeta a todos nós. Então, sem mais demora, quero apresentar para vocês Silvia Serra. Oi, Silvia, tudo bem? É um prazer recebê-la, Silvia. Como vai você? Bom dia, Rosana. Bom dia aos amigos que estão aí junto a você. Bom dia ao pessoal do chat que está aqui conosco, que vai nos ouvir. É uma alegria imensa poder estar aqui com você novamente. Ô, Silvia, para quem não te conhece, né, a Silvia, gente, ela foi bancária, né? Hoje ela está aposentada, e é uma trabalhadora incansável da doutrina espírita. Ela é palestrante, tem um trabalho maravilhoso de divulgação também da doutrina espírita, e ela vai nos falar um pouco sobre esse trabalho, antes da gente falar ou ler a cartinha. Viu, Silvia? Você poderia falar rapidamente para a gente? Sim, Rosana, esse trabalho é um trabalho muito gratificante, importantíssimo, porque a divulgação da doutrina espírita na França. Aqui no Brasil, nós estamos rodeados de espiritismo, graças a Deus, com muitos palestrantes, muitos canais, muitas casas espíritas. A França de Allan Kardec, porém, precisa de nós, porque ele se tornou um ilustre desconhecido. Então, eu participo de um canal que se chama La Maison du Spiritisme, com Pierre de Figueiredo, que concebeu o canal, que traz para os franceses e para os europeus, de uma maneira geral, inúmeros conteúdos de Allan Kardec, de Chico Xavier, de Ivone Pereira, de Valdo Franco, né, já que há muitos livros já traduzidos para o francês. Então, ele tem esse canal, que se chama La Maison du Spiritisme, no Facebook, no YouTube, e eu participo junto com eles, né, pelo fato de já ter tido conhecimento da língua francesa, eu estou ali junto com eles, aprendendo um pouco mais o francês, né? Desenvolvendo mais e dando o meu conteúdo, aquilo que eu posso, que está ao meu alcance, para a gente poder divulgar na França e na Europa, de uma maneira geral, o conteúdo espírita, Rosana. É muito gratificante. É, eu sou uma das seguidoras lá do canal e sempre me surpreendo com a qualidade cada vez melhor, né, os convidados, né, a boa vontade, né, de você, do Pierre,
da equipe em si, né. Então, Silvia, quero aproveitar e te parabenizar, estendo os meus cumprimentos a todos, né, da equipe, e continuemos, né. É muito bom. O canal Sim. é um presente para nós, né. Ele divulga tanto na França, como é o objetivo mais específico, mas também nos atinge aqui no Brasil, né. Então, parabéns. Eu aproveito para agradecer a todos os palestrantes que fazem parte, inclusive você, que faz parte desse grupo de palestrantes que vem ali todo primeiro domingo do mês trazer uma mensagem em que ele traduz consecutivamente para o francês, e isso tem sido muito bom, muito apreciado. Então, muito obrigada. É um grande incentivo. Eita, sim. Mas a gente, assim, modestamente, né, tem o prazer, a alegria de estar com vocês, né. Mas, Silvia, o nosso desafio de hoje é falar, né, e você é quem vai ter a palavra, né, respondendo uma cartinha da nossa amiga, né, internauta, ela se chama Mariana Azevedo. Então ela nos escreve da seguinte forma: "Queridos amigos do Cartas de Luz, meu nome é Mariana Azevedo, tenho 42 anos, sou professora e mãe de 2 filhos adolescentes. Nasci em uma família católica, mas há alguns anos me aproximei do espiritismo em busca de respostas mais claras para as minhas angústias. O que mais tem me inquietado é a frase do Evangelho que diz o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus. Sempre ouvi falar dele como lugar maravilhoso após a morte, reservado apenas para alguns escolhidos. Porém, diante das lutas do dia a dia, os desafios da maternidade, as dificuldades financeiras, os conflitos familiares, sinto que esse reino parece muito distante de minha realidade. Muitas vezes me pergunto: será se estou vivendo de forma coerente com esse ideal? Como posso trazer esse reino para dentro de minha vida em meio a tantas tribulações? Será que as minhas imperfeições e quedas me afastam dele de modo definitivo? Com essas reflexões no coração, gostaria de propor algumas perguntas ao estudioso da doutrina espírita, a fim de melhor compreender esse tema. Então, Silvia, ela faz algumas perguntas que eu vou ler, eu vou lendo e você vai responder, viu? Então, ela pergunta primeiro o seguinte: na visão espírita, o que significa exatamente o reino dos céus? Ele deve ser entendido como lugar específico no além-túmulo ou como uma condição da alma? Com a palavra. Olha, essa reflexão da Mariana me fez pensar numa passagem do Evangelho, numa mulher muito especial chamada Salomé, que pensando no reino de Deus também, tendo ouvido Jesus falar do reino de Deus, pensando no reino de Deus como um local existente, um local físico, ela vai até Jesus e pede para Jesus aceitar os filhos dela no seu reino, um à direita e outro à esquerda, né? E eles eram discípulos de Jesus. E então ela pede, com aquele carinho de mãe, né, preocupação de mãe, que Jesus coloque um à direita, o outro à esquerda,
E Jesus faz para ela uma indagação muito, muito interessante, porque ele diz assim: antes de tudo, é preciso saber se eles quererão beber do mesmo cálice que eu vou beber, o mesmo cálice do meu. Então, ali a gente vê que o reino de Deus não é uma conquista fácil, porque a gente viu o cálice que ele bebeu. Nós vimos como que ele foi recebido e como que ele retornou à pátria espiritual, como se fosse um ladrão, como se fosse alguém sem expressão alguma, e ele era o Cristo, o Filho de Deus enviado. Então, ela como mãe, realmente, ela se preocupa com os filhos, e essa indagação é muito interessante. Então, a gente vê dali que é necessário beber de um cálice, é um mundo de expiação em provas, é um mundo onde a gente tem necessidades. Por outro lado, quando ela questiona a respeito das tribulações da vida, como que a gente faz para se melhorar, então, para conquistar esse reino, para a busca da felicidade? E nós vemos que a doutrina espírita nos diz que se reconhece o verdadeiro espírita não por ele ser uma pessoa perfeita, por ele já ter conquistado a perfeição absoluta, por ele não ter mais tribulações. Ao contrário, se reconhece o verdadeiro espírita ou o verdadeiro cristão, que são a mesma coisa, pelos esforços que faz para domar as más inclinações. Então, se eu não consigo hoje, e amanhã eu vou tentar de novo, eu sou reconhecida como uma cristã, porque eu não consegui hoje, mas eu quero me melhorar, como ela colocou na cartinha dela. Como é que eu faço? Como que a gente faz para conquistar isso? São os esforços no dia a dia. Mas eu não consegui, mas eu continuo tentando. É isso que o Evangelho nos pede, essa tentativa constante até uma hora nós conseguirmos nos melhorarmos. É aí que nós seremos vistos pelos bons espíritos, por esse esforço que a gente está fazendo, e não é só nessa vida, né? Porque às vezes a gente vem aqui, passa por situações, fala, meu Deus do céu, retorno para o mundo espiritual, chega lá e fala assim, eu não consegui. Eu preciso de uma outra chance, eu quero uma outra chance, eu quero me melhorar. E os espíritos, a lei de Deus, nos dá uma outra chance. Por quê? Porque eles sabem que, no fundo, nós queremos nos melhorar. Nós estamos nos esforçando para isso. Então, isso é muito importante. É, é, eu acho que é isso. Se você quiser completar com alguma coisa. Perfeita a resposta, né? Ah, não há um local específico, né? Mas uma condição da alma. Ela própria informa isso aqui, né? Isso. Aí ela, então, fala assim, ó, quando Jesus afirma que o reino de Deus está dentro de vós, como essa passagem é interpretada pelo Espiritismo em contraste com a leitura tradicional de outras religiões? Então, a gente volta ali para Salomé, a mãe dos discípulos, Salomé Zebedeu, né? Certo. Quando ela pensa que é um lugar, que Jesus estará no lugar, e pede para colocar cada um dos seus filhos ao lado de Jesus. E, como você veio de dizer, é, o que é o reino dos céus, né? Uma condição da alma que nos levará a um lugar específico. A gente vê ali na mensagem de Jesus, quando ele diz: onde estiver o teu tesouro, estará o teu coração. Então, existem zonas superiores no mundo espiritual e zonas inferiores. Então, dependendo dessa condição da alma, né, do que eu quero, do que eu decidi, né, que é o reino dos céus, eu vou ser encaminhada para perto de bons espíritos ou para perto de espíritos equivocados, doentes, infelizes ainda, dependendo daquilo que está dentro de mim. O Espiritismo interpreta essa passagem da localização do reino de Deus exatamente como o Evangelho de Lucas, no capítulo 17,
versículos de 20 a 21, quando ele diz assim: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Não se pode dizer ei-lo aqui, ei-lo ali, pois ele está dentro de nós. Então, é uma condição intrínseca da criatura, é uma condição de transformação espiritual. Por que, que a Terra está se transformando? Porque o homem está se transformando. Sem a transformação do homem, não tem transformação do planeta Terra. Então, conforme o homem for se transformando, colocando dentro de si esse reino de Deus, essa conexão com o alto, o nosso planeta vai se transformando, né? Porque não tem condição exterior, é uma condição interior de todos que trará um planeta melhor para nós. É, é muito interessante, Silvia. É, como disse, né, alguém, não me lembro que agora quem, não existe o fora, né? Só existe o dentro. Só, as conquistas são nossas, individuais, né? E é uma luta mesmo, né? Muito sacrifício, muita renúncia. Então, a pergunta de número 3, Silvia, é o seguinte: qual o papel que tem a transformação moral e o esforço no bem, a construção do reino dos céus no íntimo do indivíduo? É interessante isso, né? O papel dessa transformação moral e esse esforço. É lento, é muito gradativo, porque nós somos criaturas ainda de um planeta de expiação e provas, então nós somos ainda criaturas pequenas no rumo a um aprendizado maior. Mas o papel dessa transformação moral e o esforço na construção do bem, o que é? É a implantação do reino progressivo. Progressivamente, o reino vai se implantar. Então, hoje em dia, muitas pessoas estão desesperadas com a condição do mundo, dizendo: o mundo não tem mais jeito, nós já perdemos tudo, já acabou, não tem mais o que ser feito, né? Perdemos as rédeas, onde está Deus? E as pessoas perderam o endereço de Deus, porque não acreditam mais em Deus por conta disso. A verdade é que a implantação do reino ela é progressiva, ela é lenta e progressiva, porque a misericórdia divina oferece várias oportunidades de renascimentos para que nós possamos entender o papel dessa transformação e vai chegar um momento em que nós vamos compreender que é gradativo, que é uma transformação progressiva que não tem como não dar certo. Há um mundo, não deu certo. Deu, está dando certo a cada passo e está melhorando a cada passo. Ô, Silvia, como essa fala sua nos consola, né? Porque tem dia que a gente tem a sensação que tudo está pior, né? Que tudo está no final mesmo. Mas então, estas palavras, elas nos dão um outro ânimo, né? O ânimo de prosseguir. Não, nós não estamos no caos. O universo tem uma ordem. Então, é muito interessante, né? A gente fica bastante aliviado, né? Então, a pergunta de número 5, ela fala assim: considerando a pluralidade das existências, como aliás, como o Espiritismo explica a conquista gradual do reino dos céus ao longo das reencarnações, já que defende a reencarnação? Então, como que o Espiritismo explica essa conquista gradual? Essa conquista gradual, justamente, a palavra-chave é reencarnação, porque em uma reencarnação nós não podemos aprender tudo,
nós precisamos de inúmeras, nós não sabemos quantas na realidade, inúmeras são necessárias, e por conta das voltas ao planeta, nós adquirimos experiência, e com essas experiências nós vamos moldando a nossa vida espiritual, o nosso entendimento. Então, a pluralidade das existências, ela é necessária, né, para que nós possamos fazer, realizar essa transformação dentro de nós. É quase que não tem como sair desse caminho, porque o que pensar de uma criança que morre em tenra idade? O que pensar de uma criança que nasce já com AIDS, com várias doenças, como na África, com os pais que já desencarnam por doenças diversas, fica sozinha, abandonada? E, por outro lado, uma pessoa que nasce numa família onde ela pode se desenvolver, ela pode viajar, ir para o exterior, se tornar um grande cientista, um grande estudioso. Então, como explicar essas diferenças que existem no mundo? Como diz Allan Kardec no livro dos Espíritos, ou Deus é justo ou Deus é injusto, ou Deus existe ou ele não existe, ou ele é parcial ou ele é imparcial. Então, se ele é parcial, se ele faz essa diferença, é porque ele não é um ser perfeito. Então, se Deus é perfeito, é todo justiça e bondade, ele vai nos dar oportunidades diversas para que, a partir de cada reencarnação, um grãozinho de mostarda de transformação vai se realizando dentro de nós, fazendo sair cada vez mais esse reino de Deus, esse reino de justiça, de felicidade, de bondade. É muito interessante. A questão que ela nos apresenta, né, de número 6, é o seguinte: pergunta é: poderíamos afirmar que a prática da caridade é o caminho mais direto para vivenciar o reino dos céus na terra? É uma palavra que parece tão fácil, né, Rosana? Caridade. Parece tão Caridade. fácil, né, caridade? E é uma das palavras mais difíceis de serem praticadas, porque muitas vezes a gente confunde com a esmola, a gente acha que dá uma cesta básica, dá um dinheiro na rua. Isso daí é caridade, né? Caridade, eu estou ajudando a pessoa a se alimentar, é caridade. É também, é verdade. Né? Há muitas pessoas que necessitam, e nós precisamos do alimento físico, do remédio, da água, nós precisamos de tudo. Num país como o nosso, em que muitas pessoas estão sem ter esse abrigo na vida, é necessário. Mas quando nós vamos lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, Allan Kardec faz uma pergunta que ele engloba tudo na pergunta. E ele diz assim: qual é o verdadeiro sentido de caridade, tal qual a entendia Jesus? Então, é o verdadeiro sentido de caridade, que não é simplesmente dar coisas materiais, simplesmente, porque também é necessário, mas não é simplesmente isso. Então, qual o verdadeiro, tal qual entendia Jesus? Então, ele usa o modelo e o guia da humanidade para nos dar o direcionamento do sentido de caridade. Então, os espíritos respondem por três virtudes que a gente chama de BIP, né? BIP, que é a benevolência, que é a indulgência, benevolência com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, eles cercam a caridade com a benevolência, com a indulgência e com o perdão das ofensas. Né? Mas isso não é só para o colega de trabalho, para a pessoa na fila do banco, do mercado, na rua, no trânsito, não é só. É, sobretudo, começando dentro do lar. Porque, às vezes, a gente tem até facilidade de falar para o colega de trabalho: ah, tá bom, tá, deixa para lá, na fila, a senhora pode passar na frente, deixa, não tem problema. Até no trânsito, muitas vezes, a gente fala assim: ah, deixa para lá, vai com Deus, meu filho, né?
mas dentro do lar, muitas vezes, né, com o cônjuge, os filhos, irmãos, pais e filhos, enfim, ali a gente tem que exercitar, porque é ali que é a necessidade dessa paciência que a gente precisa ter, porque aquele que consegue exercitar no lar, ele sai na rua e ele já está exercitado, né? É verdade. No caso dela, né? Aqui ela está dizendo que é mãe de 3 adolescentes, Já tem pensou? dificuldades financeiras, né? Além das questões da família, etc., né? Então, é necessário o exercício mesmo da indulgência, né? Principalmente, né? Eu diria para Mariana, Funcionando, é, Rosana, eu diria para ela, aconselharia a ler o livro Os Mensageiros, o segundo livro de André hum, Luiz, quando ele conta a história de uma mulher que é viúva, ela se chama Isabel, se eu não me engano. Eu estou me lembrando porque eu estou estudando este livro com um grupo. E nós estamos justamente nessa lição, o livro Os Mensageiros, de André Luiz, nesse capítulo que ele fala do culto doméstico, do santuário doméstico, capítulo 35, 36, 37. Ela é uma mãe de 5 filhos, viúva, que vive numa situação financeira muito difícil. E o lar dela é um ponto de luz em que os espíritos vêm de nosso lar e descem ali na casa dela para descansar, para realizar os trabalhos deles. Então, eu imagino que ela fez desse lar uma mulher viúva, 5 filhos, com grandes dificuldades financeiras, isso há muito tempo, né? Da década passada, e talvez até começo do século passado, e que leva esse sentido de caridade, de evangelho, dentro do lar, instruindo os filhos e agindo com essa bondade, mas com a segurança de que fala o evangelho. É muito lindo. Eu diria a Mariana que lesse essa passagem. é, essa obra é maravilhosa. Eu terminei agora, nós terminamos, né? Que eu, na verdade, faço parte de um grupo que também estuda as obras de André Luiz, e o último livro estudado foi esse. E realmente, a casa da Dona Isabel é muito interessante. São muitos desafios que ela tem, inclusive para manter, né, esse ponto de luz lá. Muito difícil. Mas que bom. É uma obra realmente que a gente tem que conhecer, né? Na pergunta 7, ela questiona o seguinte: o reino dos céus é apenas uma conquista individual ou também pode ser entendido como uma realização coletiva da humanidade em direção a um mundo melhor ou de regeneração? É muito interessante isso, porque a gente percebe pela lei divina que nós somos espíritos que guardamos as nossas individualidades e vamos guardá-las para sempre. Nós não vamos nos reunir num todo universal quando desencarnarmos e perdermos a individualidade. Vamos continuar nós mesmos. Então, é uma conquista individual. É individual que levará a uma conquista coletiva, né? Então, cada um se transformando individualmente vai se organizando em grupos no mundo, e esses grupos no mundo todo se transformarão de maneira que Allan Kardec diz na Gênese: isso fará desaparecer a geração atual com seus preconceitos e seus erros e dará lugar a uma nova geração embebida numa fonte mais purificada, imbuída de ideias mais sadias, que imprimirá ao mundo o movimento ascensional para cima, né? No sentido do progresso moral que deve assinalar a nova fase da humanidade.
Isso está lá na Gênesis, no capítulo 18, quando ele fala da nova geração. Então, é individual que vai levar ao coletivo. Isso nos lembra uma história antiga, falada várias vezes, daquela criança que queria a atenção do pai, e o pai trabalhando, precisando ali fazer as suas atividades, e a criança reclamando a presença do pai, e o pai, então, para que a criança dê um tempo para ele poder trabalhar, pega ali um quebra-cabeças do mundo, né, do mapa mundo, e dá para a criança, fala assim, vai lá, constrói isso daqui, a hora que terminar você vem, e aí a gente vai brincar. E a criança vai, demora muito, ela volta. E o pai fica estupefato com a rapidez com que a criança montou ali o mapa mundo. Ele pergunta, nossa, meu filho, que coisa maravilhosa, você foi tão rápido, como que você conseguiu? Ele disse, atrás do mapa tinha um homem, então, eu fiz o homem, construí ali o homem, de maneira que aí o mundo foi automaticamente sendo organizado também. Foi mais fácil mexer no homem do que no mundo. Então, é o que nós estamos vivendo, é a individualidade, é o homem que vai se transformando. Alguns vão ficando aqui no planeta, outros que não têm mais condição vão saindo para outras tarefas, mas esse mundo nosso, que vai ser um mundo de regeneração, vai ser um mundo melhor, isso é fato, vai contar com espíritos que individualmente vão se transformando e o coletivo vai levar ao mundo de regeneração. né? Na, no Livro dos Espíritos, né, tem uma questão específica, né, sobre esse assunto, né? Melhorando-se individualmente, né, o mundo automaticamente vai melhorar, né? Kardec pergunta, né, sobre isso, né, exatamente. Como que o mundo pode ter essa melhora, né? É cada um fazendo a sua parte, né? Cada um em prol do coletivo. E aí nós teremos uma sociedade melhor. Em vez da gente questionar o outro, vamos nos questionando, né? Cada um. O trabalho de formiguinha. Nós encontramos no Evangelho segundo o Não Espiritismo é? também o capítulo Mundos Regeneradores, né, Sim. onde ele diz que este mundo vai se privar, não vai ser um mundo perfeito, porque é um mundo de transição, mas vai ser um mundo muito melhor do que o que nós estamos agora, porque ele vai ter a justiça, ele vai ter o amor, ele vai ser aquele mundo em que a gente vai querer fazer. A gente não vai delegar para o outro, deixa o outro faz, né? Eu não quero fazer, não, a gente vai querer fazer. A gente vai brigar, na verdade, no sentido bom, para fazer. Não, deixa eu fazer, não, deixa eu faço, não, eu faço. Então, vai ser essa maravilha de mundo, não perfeito ainda, mas que já é um mundo que está em busca de um mundo feliz. Cada um vai querer fazer o melhor, né? Dar o Exatamente. melhor de si. Né? Que bom, né? A gente tem realmente esperança, né? E tem certeza, Sim, né? A gente tem certeza disso. sim. A questão de número 8, e ela pergunta assim: como a esperança no reino dos céus ajuda os que sofrem, né? Oferecendo alívio diante das provas e expiações? Porque eu penso que não é só a esperança no reino dos céus, como uma fé sem sentido. Eu acredito, mas eu não sei porque eu acredito, mas eu acredito porque Deus é bom, porque Jesus veio trazer os ensinos e ponto final. Nós precisamos aliar a essa fé, como nos disse Allan Kardec, a razão, né? Porque a fé aliada à razão nos diz que Deus é justo, que tudo caminha para o nosso bem-estar, né? Que novos momentos estão programados para a humanidade. Por quê? Porque é racional isso. Porque se um pai humano
ama o seu filho até dar a vida por ele, um pai humano que tem um filho preso na cadeia, que tem um filho passando fome, o pai tira de si para dar para o seu filho. O pai trocaria o lugar com o filho, se pudesse, para ensinar e para mostrar ao filho o que é viver bem, o que é ter uma vida justa, uma vida honesta, correta. O pai moveria mundos e fundos para transformar esse filho. Se um pai humano, que é tão imperfeito, faria isso, será que Deus nos deixa sofrer, passar por dificuldades, por lutas, e manda Jesus vir falar desse reino, deixar a esperança, simplesmente sem que nós conheçamos o motivo, o porquê, e aí a gente não entende direito e tem aquela fé vacilante, né? Eu acredito, mas no fundo, será que vai ser mesmo? Com o mundo piorando cada vez mais, com as pessoas matando-se umas às outras dentro das famílias, matando a natureza, os animais, né? Agora estão falando aí do cachorro orelha, né? Só tem isso na internet. Os jovens mataram ele espancado. As pessoas, a gente vê os comentários, as pessoas dizem assim, mas tem que matar esses jovens, tem que ir para a cadeia, ficar para o resto da vida. Então, não é assim que a esperança que Jesus veio trazer nos mostra, né? Ele nos mostra que a lei é justa, sim, a justiça funciona. E você, né, como juíza, mais do que ninguém sabe disso. Mas a misericórdia também está ali do lado. Então, a lei de Deus é uma lei de misericórdia. Então, Jesus nos disse no sermão profético, que está lá no Evangelho, que chegaria um momento da humanidade em que o Evangelho seria pregado em todas as partes do mundo, e aí viria o fim. O fim de quê? Não é o fim do mundo, o mundo não vai acabar. É o fim desse sofrimento, de expiações e provas. Quando o evangelho estiver em toda parte da humanidade, quando nós conseguirmos aliar a fé à razão, né? Porque a fé inquebrantável, diz Kardec, é aquela que pode ser aliada à razão e enfrentar essa razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, essa fé é importante aliada à razão. Então, se Deus é justo, Ele é bom, Ele é misericordioso, o que nós estamos vivendo agora é necessário para o nosso crescimento como espíritos imortais que somos, porque o corpo vai morrer, mas o espírito não morre nunca. É a grande esperança, né? E a certeza, né? Não só a esperança, mas a certeza que a doutrina espírita nos dá. Silvia, na questão 9, ela nos pergunta o seguinte: diante das crises éticas e morais do nosso tempo, de que forma a compreensão espírita do reino dos céus pode iluminar os desafios contemporâneos e inspirar os caminhos de paz e de fraternidade? Então, essas lutas éticas e morais do nosso tempo são muito complicadas, porque nós estamos na fase última, né, no período da transição, da movimentação, dos cataclismas espirituais, não só físicos, porque a transição não é cataclisma físico, mas é espiritual, é remexer aquilo que está dentro de nós, não é remexer as profundezas do planeta, né? É remexer as profundezas do ser humano. Então, a luta entre as ideias, Allan Kardec nos diz que ela é inevitável. Lógico, nós vemos isso no mundo. Nós vemos os países divididos na política, na religião, até no futebol, né? A gente vê coisas absurdas aí por causa de futebol, ou por causa de cores. Não, para mim é azul, não, para mim é amarelo. Por causa disso, a gente quer impor, nós queremos impor a nossa ideia. Então, Kardec diz que a luta entre as ideias é inevitável e forçosamente nascerão perturbações temporárias.
temporárias. É o que nós estamos vivendo, perturbações, porque as pessoas não têm mais a indulgência, a tolerância, como fala a questão 886, o BIP, né? O I da intolerância, porque nós precisamos tolerar, nós precisamos ser indulgentes, mas nós estamos sendo intolerantes, porque eu quero que preserve a minha maneira de pensar. Então, toda crise, diz Allan Kardec, ela precede tempos novos. Então, nós estamos numa crise em que está muito difícil as pessoas se conterem. E o que significa isso? São tempos novos chegando. A gente tem aquela famosa frase, né? Depois da tempestade vem a bonança. Por quê? Porque realmente é uma verdade. Nós estamos em plena tempestade, aquela passagem do Cristo, em que ele, com alguns discípulos, entram no barco, estão atravessando a margem e uma tempestade sucede. E na hora da tempestade, os apóstolos vão acordar Jesus e falar: Senhor, nós vamos perecer, nós vamos morrer. E nós estamos nesse momento em que a gente está dizendo assim: nós vamos morrer, não tem mais jeito esse mundo. E Jesus acorda e acalma a tempestade. Por quê? Porque Jesus ainda está dormindo dentro de nós, né? Ele dorme dentro de nós. A gente precisa acordá-lo, porque quando ele estiver acordado dentro de nós, nós vamos saber que ele acalma a tempestade, que a tempestade ela é interior. Nós precisamos acalmá-la para que esse reino de Deus comece gradativamente a fazer morada dentro de nós. Então, diante dessas crises do nosso tempo, qual é a compreensão espírita do reino de Deus? É a compreensão de que tudo isso, como diz Allan Kardec, é temporário, é necessário para um mundo de transformação e faz parte do momento conturbado, difícil, atual que nós vivemos. E a doutrina espírita recomenda diariamente a oração, a conexão com o alto, para nos ajudar a viver esses momentos. Silvia, é, nessa questão, né, qual que seria, além da oração, qual que seria, né, a forma, né, mais eficaz, né, da gente conseguir ir vencendo, né, e trabalhando na gente e compreendendo o mundo, né, nessas crises, né? Eu penso, Rosana, pelo menos para mim, né, é a minha experiência, é a compreensão da imortalidade da alma. É o Sim, entendimento da doutrina espírita através do estudo dos livros, da obra de Kardec, Chico, Dona Ivone, né, Divaldo Franco, Raul Teixeira, esses espíritas que deixaram um conteúdo magnífico, em que os espíritos vêm nos dizer que tudo isso estava previsto, tudo isso existe. Ler Jesus, ler o Evangelho, porque no sermão profético ele falou de tudo isso há mais de 2000 anos. Ele falou que isso iria acontecer. Então, que nós tenhamos olhos para ler, né? Que nós tenhamos uhum, ouvidos para ouvir, mente para poder entender que Jesus falou disso. A doutrina espírita não está falando nada novo. Ela pega lá, ela traz o ensinamento do Cristo e nos mostra aquilo que o Cristo falou. Então, para que essa paz se realize dentro de nós, para mim, é a doutrina espírita, Rosana, é o ensino espírita que explica isso através do entendimento. é, é muito, a doutrina espírita tem realmente solução, né, para todas as nossas questões, né? É Sim. uma paz, é uma paz. É, isso nos dá realmente a paz, né? Silvia, a questão número 10, a nossa querida nos pergunta o seguinte: na minha realidade, né, na realidade dela, em meio às dificuldades familiares e financeiras, de que forma posso sentir que o reino de Deus já está presente, mesmo que de forma imperfeita?
Olha, eu penso que na superação das dificuldades, e como diz o Evangelho, na resignação e na obediência às leis de Deus, porque há coisas que nós não podemos mudar, né? Há fatos da nossa vida que nós podemos mudar, porque nós criamos pela nossa intolerância, pela falta de fé, então nós criamos dores que nós podemos mudar, mas há outras dores que nós não podemos. E essas dores pedem obediência e resignação. Então, o que fazer? Fazer todo o bem possível ao nosso alcance, compreender as dificuldades alheias. Muitas vezes saber que o outro, ele não pode responder do jeito que eu gostaria, ou do jeito que eu responderia. Essa confiança na lei divina de que Deus é o universo e Jesus está conduzindo o nosso planeta, esse trabalho incessante no bem, mesmo que o outro não consiga, e essa ideia de que o bem tem que se instalar dentro de mim para eu desenvolver o reino de Deus, isso é importantíssimo, porque hoje nós somos levados por essa onda da humanidade, em que muitos dizem assim: ah, todo mundo faz, todo mundo fala, todo mundo rouba, todo mundo engana, como se todo mundo estivesse certo, todo mundo fizesse isso, e não é uma realidade, porque não é todo mundo que faz isso. Se é a maioria que faz isso, a maioria está errada. O que eu até acredito que não seja a maioria, né? Porque há muita gente fazendo bem que não é divulgado, há muita gente boa realizando trabalhos de transformação, de resignação, que a gente nem sonha. Então, se nós achamos que a maioria está fazendo, a maioria está errada no meu ponto de vista. Eu não faço, porque para mim é errado. Então, fazer o bem possível, entender o outro e, sobretudo, dentro do lar. Porque há uma mensagem de Emmanuel no livro Coragem, que é um livro meu de cabeceira, um dos de cabeceira, que eu amo esse livro. Há uma mensagem de Emmanuel em que ele vai analisar a parábola do bom samaritano, e ele fala que muitas vezes a gente até recolhe a pessoa caída da rua, mas nós esquecemos dos caídos do lar, que muitas vezes dentro do lar há aqueles que estão caídos, que estão depressivos, que não têm mais sentido na vida, né, que não querem mais viver, que não têm mais empolgação, são os caídos do nosso lar, que nós precisamos cuidar, nós precisamos olhar, ter paciência. Então, isso é muito importante na nossa vida, é fundamental para que nós possamos conquistar esse reino de Deus, conseguir a conquista desse reino de Deus. É, o lar é o nosso templo, né? O lar é o nosso templo. É, Exatamente. Não é à toa que nós estamos ali, né? não é? É. Na última questão, ela nos pergunta como lidar com o sentimento de inadequação espiritual, essa sensação de que minhas falhas e fraquezas pessoais me afastam do reino de Deus. Nós temos essa sensação em nós, não é? Muitas vezes nós nos julgamos, nos achamos muito falhos, muito fracos, porque numa determinada situação nós não conseguimos lidar de maneira adequada com aquilo. Isso já me ocorreu muitas vezes. Trabalhando em banco, eu passei por algumas situações difíceis e complicadas em que eu chegava em casa e dizia: meu Deus, eu não consegui hoje lidar com isso. E mesmo dentro do lar, nas dificuldades de relacionamento. Então, mas é aquela bendita e maravilhosa frase que os espíritos nos dizem, nos recomendam, né? Que reconhece seu verdadeiro cristão, vamos dizer assim, pelos esforços. Não é por ser perfeito, por ter conquistado, porque quando nós lemos no Evangelho o homem de bem é aquele que se esforça para vencer as más inclinações. Se ele não consegue hoje,
Amanhã ele se dá esse propósito de tentar. E às vezes ele não consegue. Ele diz, mas eu vou tentar depois. E ele não consegue. Ele diz, eu vou tentar depois. É esse esforço, essa luta que aprecia a visão dos espíritos. Nós somos apreciados pelos espíritos por esse esforço. Porque quando Jesus esteve entre nós, ele inaugurou essa era da fraternidade universal, dizendo que Deus é Pai. Então, os estudiosos aí, que entendem muito mais do que eu, dizem que ele foi o primeiro, o único, entre todos os famosos do mundo, entre Krishna, entre Buda, Hermes Trismegisto, todos esses maravilhosos que vieram no mundo, foi o único que falou de pai. Eles não falaram pai. E Jesus falou que Deus é pai. E o que significa ser pai? Aquele que acolhe, aquele que coloca sob as suas asas, aquele que ensina, mas que acolhe, que dá a mão, aquele que ensina, aquele que é benevolente. Pai significa tudo isso, né? Pai no sentido de pais, né? Pai, mãe, ou alguém que educou uma criança, uma madrinha, um padrinho, aquele que teve a função do educador, o pai. Então, ele disse que Deus é pai. Então, o pai, ele entende que o filho pequeno, ele ainda não sabe. Ele vai fazer birra, ele vai chorar, ele vai pegar o brinquedo do outro, ele não vai querer devolver, ele vai ter ciúme, ele vai ser egoísta, até que ele cresça e aprenda. E Deus nos vendo como crianças, ele sabe que nós somos assim birrentos, que nós somos complicados, difíceis, mas ele é pai, ele entende essa fase nossa de criancice, de pequenez, e ele sabe que nós vamos chegar a sermos espíritos elevados, criaturas que iremos entender, até o momento em que nós vamos trabalhar junto a ele, nós vamos cocriar, nós vamos ser espíritos elevados, nós seremos como Jesus hoje, um dia, seremos, vai demorar um pouquinho, acho que até esse final de ano vai demorar, sabe? Mas nós seremos como é Jesus hoje, porque é a lei espiritual, é a lei de evolução. Então, nós temos que nos aceitar, tais como nós somos, sim, mas envidando esforços para nos melhorar cada vez mais. Não querer ser mais do que nós conseguimos. Nós erramos, vamos consertar. Vamos seguir a mensagem de Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos, quando ele diz: quando eu me deitava à noite, colocava minha cabeça no travesseiro, eu refletia se eu tinha feito alguma coisa contra alguém, magoado. Aí, no dia seguinte, eu me dirigia à pessoa e pedia perdão, desculpas por tê-la magoado. Então, essa transformação, eu magoei, eu fiz uma coisa errada, mas eu estou envidando os esforços para me melhorar. É esse o nosso caminho, né? É essa a nossa rota. E a família, né, Silvia? É o laboratório perfeito Perfeito, é perfeito. para isso. É. Ô, Silvia, chegamos no tempo nosso, né? E foi tão bom o nosso bate-papo, né? Eu não sei se você sentiu a mesma coisa, mas eu senti uma leveza, né? Parece que os espíritos, né, estão assim nos transmitindo tanto carinho, né, nesse momento, que a gente chega a ficar com o coração assim, emocionado, né? E a sua fala, Silvia, que é uma fala direta, objetiva, amorosa, ela realmente nos toca. Eu imagino como que a nossa querida internauta, né, a remetente da nossa cartinha, né, da cartinha dela, né, aliás, que é a Mariana, como que ela vai se sentir, está se sentindo, refletindo em tudo isso, como ela vai se sentir mais aliviada, com mais paz, né? Porque só
Jesus, com seus ensinamentos, né, pode transmitir para nós esse consolo e essa paz que a doutrina espírita traduz com tanta perfeição, não é? Então, Silvia, eu quero te agradecer imensamente. Você sabe que é sempre um prazer ter você aqui conosco, né? E que nós tenho certeza que nós teremos outras oportunidades para falar de outros temas, né? Eu sei que você é muito ocupada, sei, né, como que é o seu tempo aí, né? Mas a gente quer ter essa esperança de você aceitar novamente o nosso convite, né? Gostaria de te passar a palavra novamente para que você despeça dos nossos internautas, da Mariana, e deixar a sua mensagem final. Eu gostaria, Rosana, do fundo do meu coração, que essas palavras tocassem o coração da Mariana, entrassem no seu lar, entrassem no seu dia a dia, para que ela possa, como nós e todos os outros que vão nos ouvir, buscar essa alegria de ler os ensinamentos, de meditar nos ensinamentos, de falar do Evangelho como nós o fazemos, porque isso nos traz Uhum. aquilo que você disse, a tranquilidade, a serenidade, a paz. Nós nos sentimos leves, felizes e sabedores de que o Cristo está do nosso lado, de que os espíritos amigos nos auxiliam e nos conduzem nestes momentos difíceis de transformação, para que nós encontremos cada vez mais o reino de Deus dentro de nós. Muito obrigada. Pois é, gente, vocês conheceram e tiveram a oportunidade de assistir às palavras tão lúcidas da nossa querida amiga Silvia Serra. Fiquem todos na paz. Brevemente estaremos com um novo convidado e a Silvia já nos prometeu voltar. Agradeço a Silvia mais uma vez, agradeço a todos vocês e desejo o bem, a paz, a luz para cada coração. Que Deus nos abençoe a todos.